Espero que a PQC atue cada vez mais fortalecendo os institutos na sua missão de realizar pesquisas para a sociedade. A PQC é um órgão de classe admirável, é um verdadeiro protótipo, um órgão digno de ser imitado. Ela tem uma estrutura democrática. A diretoria da PQC em 40 anos sempre foi eleita de forma direta pelos pesquisadores. E os pesquisadores têm a liberdade de formar chapa. Não tem, como muitas entidades, a diretoria indicada pelo conselho, não. Ela é absolutamente democrática. 40 anos, nunca foi pelega. Ela nunca referendou os atos do governo e nem fez propaganda do governo. Ela sempre foi independente, autônoma, sempre defendeu os interesses dos pesquisadores e do Instituto de Pesquisa. E por conta de não ser pelega, muitas vezes é considerada uma entidade que faz oposição ao governo, e não é verdade. A PQC é absolutamente apartidária. Ela sempre fez uma política científica na defesa das instituições de pesquisa e dos pesquisadores da ciência e tecnologia pública. Outro ponto importante é que a PQC nunca interferiu na administração da pesquisa feita pelo governo. Em 40 anos, a PQC nunca fulanizou a política científica. Ela nunca indicou ninguém para ser diretor de uma instituição de pesquisa. Ela nunca teve interferência no poder administrativo do Estado. Ela sempre discutiu políticas científicas. Mas a PQC sempre defendeu a autonomia, o direito à autonomia dos institutos de pesquisa, que é um direito constitucional não respeitado pelo governo do Estado de São Paulo. E a PQC é transparente, ela é aberta. Nas reuniões da diretoria da PQC e conselho, pode participar qualquer pesquisador. Nunca a PQC fez conchavo, nunca a PQC se reuniu sigilosamente. E as decisões da PQC são referendadas pelas reuniões da diretoria e pelas assembleias, são decisões democráticas. A PQC surgiu da iniciativa de alguns pesquisadores que se reuniram em 3 de maio de 1977, com a finalidade de discutir uma maneira de formar uma associação para defender a carreira de pesquisador científico. O presidente seria o José Reis, que era um pesquisador que tinha muita penetração na imprensa e que procurava divulgar as novidades da pesquisa científica e tudo mais para a população. E era uma pessoa de muita expressão, era um colunista da Folha de São Paulo, tinha sido chefe do departamento administrativo de pessoal do governo Jânio Quadros. Era um pesquisador de nome famoso, fundador da SBPC, conselheiro da SBPC. Nós procuramos eles e pedimos para eles servir de bandeira, de estandarte. E existia uma certa oposição de poucos pesquisadores à ideia de criar uma entidade. Alguns achavam que não era necessário, porque já tinha a CPRTI. Só que a CPRTI é um órgão de governo. E a PQC é um órgão de classe, não é um órgão do governo. Nós precisávamos de um órgão de classe, fora do governo, para representar a categoria dos pesquisadores. Um tipo de sindicato. E aí o Zé Reis convocou essa assembleia de fundação para o auditório do Instituto Biológico e abriu a assembleia e declarou: nós estamos aqui reunidos para fundar uma associação de pesquisadores científicos. Eu fiquei meio receoso porque, como eu tenho um temperamento, digamos assim, meio turrão, digamos assim, quando eu acredito numa coisa, eu dificilmente abro mão da coisa, faz parte do meu temperamento. Descobri que o José Reis também tinha esse mesmo temperamento.
Dois bicudos não se beijam, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Reis, estava entendido que ele entraria em licença 3 meses depois e eu assumiria toda a direção da PQC. Só que depois de algum tempo, o Reis, concordando em tudo, me criou um grilo na cabeça, porque eu digo, eu estou inibindo o professor Reis em qualquer coisa. Ele nunca dá o contra em coisa alguma, nem nada. E eu expus essa ideia ao Reis, e o Reis, sabe, disse, o que você está reclamando? Eu nunca fui contra coisa alguma de você. Eu digo, não, mas o erro está nisso. Quer dizer, como pesquisador, quer dizer, matematicamente isso está errado. No fim, chegamos à conclusão da razão, porque nós descobrimos que nós tínhamos estudado no mesmo colégio no Rio de Janeiro, que era o Colégio Pedro II, o Internato Colégio Pedro II, lá em São Cristóvão, e que, apesar da diferença de 20 anos entre o curso dele, que ele era mais velho do que eu, e o meu, nós tínhamos os mesmos princípios, as mesmas ideias, quer dizer, tínhamos recebido a mesma lavagem cerebral. Nós criamos uma série de princípios dentro da coisa, nós tivemos uma excelente diretoria. Eu fui aprendendo a conhecer, visitei todos os institutos de pesquisa do Estado, tornei-me amigo de muitos pesquisadores de outras instituições, né? E nós tínhamos uma unidade, um ideal em comum. Então, não vamos nunca reivindicar salário. Nós vamos reivindicar equiparação sempre com a universidade. E porque isso vai permitir que os dois ambientes trabalhem harmonicamente e não haja compra de pesquisadores. Porque aconteceu o seguinte, quando houve a instituição da Unicamp, a Unicamp, na época, os salários eram diferentes, e a Unicamp ela conseguiu formar o quadro dela de pesquisadores chupando os virologistas da área do agronômico. Porque a evasão de pesquisadores foi muito grande, era muito grande. Um pesquisador do Instituto Agronômico de nível máximo ganhava 1/3 do que ganhava o professor da universidade. E aí foi feita a carreira do pesquisador para corrigir essa diferença, né, salarial, e para brecar a evasão e resolver o problema dos institutos de pesquisa. Nós procuramos, então, depois da implantação da carreira do pesquisador, organizar uma entidade de classe para fazer a defesa da carreira do pesquisador e para ser um órgão de classe que pudesse negociar com o governo, negociar reajuste salarial, enfim, atuar como fazer a política científica desses institutos de pesquisa como órgão de classe, para representar as aspirações dessa classe, dessa categoria funcional dos pesquisadores científicos junto ao governo, aos órgãos do governo. Começou com 132 associados fundadores e esse número foi crescendo. Hoje são 2.400 associados pertencentes aos 19 institutos de pesquisa do Estado de São Paulo. A PQC
fez um estatuto e tudo mais, e muita coisa dessa fase até hoje está sendo preservada. Eu reuni alguns colegas do Instituto Agronômico na minha casa e procurei os delegados de polícia em Campinas, porque delegados de polícia são advogados e eles têm uma entidade de classe. E pedi para eles me darem o estatuto deles. E fui recebido por eles com muita simpatia. Foi um delegado de polícia levar o estatuto deles na minha casa, conforme ele tinha prometido. Ele me deu o estatuto da associação deles e, baseado no estatuto da associação dos delegados de polícia, nós fizemos a imagem desse estatuto, um estatuto para a Associação dos Pesquisadores Científicos. Como nós tínhamos um projeto de estatuto pronto, aí eu fui lendo, o pessoal foi aprovando e nós aprovamos os estatutos e elegemos uma diretoria provisória por 90 dias para convocar eleições e instalar uma diretoria definitiva, aprovada e votada pelos... Nós estávamos durante a ditadura militar, né? O governo Laudo Natel é um governo da ditadura militar, bem como o governo Paulo Egídio Martins. Eram governadores nomeados pelos generais. Mas, por incrível que pareça, a administração da pesquisa era mais democrática do que é hoje. Nós tínhamos, o agronômico, por exemplo, me recordo bem que as decisões, a maioria delas era tomada no auditório, com pesquisadores reunidos no auditório do Instituto Agronômico, convocados pelo diretor. Isso era muito comum acontecer. Tanto que nós conseguimos elaborar um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei, que é a carreira do pesquisador, que foi feito, né, pelos pesquisadores, através da CPRTI, não foi feito pelo governo, foi feito pela categoria, pelos pesquisadores, e recepcionado pelo governo e implantado. Isso nunca mais aconteceu. Quer dizer, aconteceu depois, com a implantação da lei do acesso no governo Franco Montoro. Mas o diálogo hoje com o governo é muito mais difícil, muito mais restrito do que era durante o tempo da ditadura. Foi um período muito gostoso, de muita luta. Tivemos muitas brigas sociais e coisas assim, com outras áreas e tudo mais, mas houve uma coisa muito importante, que criamos um núcleo com um entendimento único até essa época. Bem, a gente tem que pensar num sistema, uma coisa global, uma coisa integral. Não se pode pensar numa parte, fazer aquela parte bonitinha e de repente falta recursos para isso, falta recursos para aquilo e tudo mais, não tem gente para trabalhar, não tem isso. Então não adianta, não adianta. A luta da APQC é pela renovação do seu quadro de pesquisador, que está com 40% de cargos vagos e 60% dos pesquisadores já têm mais de 60 anos e com isso pode se aposentar. E muitas linhas de pesquisa podem ser interrompidas. Então a luta da APQC hoje é pela reposição de pesquisador e também do corpo técnico, uma vez que nós estamos trabalhando com apenas 25% do total de pessoas de acordo com a pesquisa, sendo que também desses 25%, mais de 60% também já tem mais de 50 anos. Além disso, o último reajuste que tivemos foi em 2011, então, portanto, 6 anos sem reajuste salarial, e que já acumula uma perda de 42% no nosso poder de compra.